Estamos começando mais uma edição do Prosperadamente, esse podcast que é destinado a você que é empreendedor, profissional liberal, você que quer empreender, mais focado agora no sul do Brasil, nosso podcast. E hoje eu estou com um convidado aqui especial, mais um convidado especial. Eu vou ler aqui o currículo dele, que não é pequeno. Ele que é esposo da Manu, pai do Augusto, empreendedor, é um empreendedor serial, né? O proprietário da Alto Vale Tecnologia, da ESmart, do restaurante Quintal dos Vizinhos. Se não bastasse isso, também é presidente da Associação Comercial de Presidente Getúlio e diretor de tecnologia do SEGESC, que é o Conselho Estadual dos Jovens Empreendedores aqui de Santa Catarina. Então, o meu convidado de hoje é Daniel Senen. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado pela tua agenda, é um prazer poder trocar uma ideia contigo hoje aqui. Olá, Thiago, tudo certo? Thiago, é um prazer participar do podcast, como eu vinha te dizendo. É legal pessoas que têm um projeto igual ao teu, que coloquem os empresários regionais em evidência. Né? A gente, quando é convidado para um podcast, eu me pergunto, é o segundo que eu participo, mas eu sempre me pergunto, será que eu tenho alguma coisa para agregar para alguém? Só que de alguma forma, por menor que seja, sempre vai ter. Alguma coisinha menorzinha que seja, pequenininha, a gente vai agregar para alguém. Com certeza. E assim, essa é a principal questão do objetivo, né, do nosso podcast. Justamente é esse, você que está nos vendo agora aqui, é você poder mandar um direct para o Daniel depois lá no Instagram dele, depois o Daniel vai passar as redes sociais, mas poder trocar uma ideia. Então, tem muitos empreendedores que são sozinhos, não é a tua realidade, né? Você está muito bem envolvido aqui na sociedade, com outros empreendedores também, mas tem empreendedor que hoje tem dúvidas, gostaria de trocar uma ideia com alguém, gostaria de ter um insight, e às vezes ele se sente sozinho, não tem com quem trocar. Certo. E aí, ter empreendedores da nossa região, que eu falo do sul do Brasil, um podcast focado nessa região, é poder dar acesso às pessoas. E por que não dizer, né, você que está vendo o podcast aqui também, nos ouvindo, fazer negócio. Às vezes você vai encontrar um cliente, um parceiro, um fornecedor, por meio de um programa como esse, porque são empresas da nossa região aqui. Certíssimo. Às vezes a gente tem uma liberdade geográfica, né? Fazer um negócio, hoje o mundo é online, é digital. Por que não fazer negócios sem fronteiras, né? Exatamente. Então, Daniel, vamos começar a nossa conversa contando um pouquinho da tua história. Quem é o Daniel, né? Tem pessoas que te conhecem, tem pessoas que vão ouvir que não te conhecem ainda, mas conta um pouquinho da tua história, onde é que tu começou, né, a empreender, fala um pouquinho da tua trajetória. Então, Thiago, o Daniel, antes de mais nada, é o Cuca. Agora que o pessoal conhece, é o Daniel. Sempre, desde pequeno, escola, Cuca. O apelido veio de casa, meu pai que me deu. Minha mãe fazia uma cuca de farofa aos sábados, né, final de semana. Cuca de farofa, e eu comia aquela cuca inteira com capilé. O alemão nato, né? E daí veio o apelido. A minha história do empreendedorismo, ela começou por meados de 2015. Eu estava morando em Itajaí e eu era funcionário de uma empresa de um cara aqui de Ibirama. Ele me levou para trabalhar lá e a empresa acabou que não deu certo. E com pouca da visão que eu tinha, eu vi que não ia dar certo, eu comecei a fazer um movimento para empreender em alguma área, porque eu não podia voltar para casa. Eu tinha saído de casa brigado com o pai. O pai não queria que eu saísse de casa na época. Resumidamente, eu fiz um movimento e peguei o pouco de dinheiro que eu tinha, investi numa franquia de revenda de software e comecei a vender software em Itajaí. Não tinha dinheiro, fui morar na pensão de uma senhorinha lá, pagava R$150 para comer, dormia, ela passava minha roupa, internet, telefone, tudo. Tinha um Corsinha velho, entrava no Corsa, ia nas empresas de transporte e vendia sistema de transporte. Em um ano eu consegui 19 clientes, assim, ó, do 0 a 19. Mas foi totalmente numa necessidade, numa dor que eu tive de não querer voltar para casa e também não poder passar fome. Porque eu morava numa cidade que eu não conhecia ninguém, cidade grande, porque comparada à nossa aqui, é uma cidade gigantesca, né? E eu não queria voltar para casa, não queria dar o braço torcer, aquele ego lá em cima inflado. E eu entrei no empreendedorismo por causa disso. E o que te fez, vamos lá, vamos voltar um pouquinho nessa história que eu achei muito interessante, porque tem uma história do tudo ou nada, né? Ou tem que dar certo ou não tem, mas o que te fez ir para Itajaí, então? O que foi o teu... Eu trabalhava aqui numa empresa e a empresa abriu a filial em Itajaí. Como eu me destacava na empresa, me levaram para ser o gerente da loja de Itajaí. Só que Itajaí, a realidade é diferente do Presidente Getúlio. De Ibirama, no caso, né? Aqui a gente se destacava no ramo porque a gente conhece todo mundo. Conhecido, meu pai nasceu em Presidente Getúlio, meu pai trabalhou em Ibirama, então a gente conhecia todo mundo. E lá, para tu entrar, era um ramo de crédito consignado. Para tu conseguir fazer negócio com as pessoas, todo mundo mais
fechado, mais retraído, diferente do nosso povo aqui, o negócio não rodou. E daí foi que a empresa fechou e eu fiquei lá tentando empreender e deu certo lá na época. Então, tu já estava numa cidade muito maior, Itajaí, e chegou nesse cenário de vou empreender por necessidade. Por necessidade. Porque é bem interessante, porque tem alguns empreendimentos que surgem, talvez outros dos teus aqui surgiram por isso, né? Vai contar um pouquinho, mas que surgem por oportunidade. Ó, viu uma lacuna de mercado e nessa lacuna eu percebi que tem condições de atender, né? Você tem experiência ou conhece alguém que tem, enfim, uma oportunidade. E você começou no empreendedorismo por uma necessidade extrema. E o quanto disso foi decisivo para que você pudesse, eu estou no tudo ou nada, foi decisivo assim, porque no começo você falou, poxa, não tinha nada, comecei do zero, né? Peguei um pouco você tinha um capital... Vou te falar a verdade, a minha saída da empresa deu R$800 na época. Foi com isso que tu começou? Eu peguei meus R$800, eu fui para Joaçaba, fiquei uma semana, 15 dias em Joaçaba, na casa de um amigo que eu conheci na internet, que me vendeu a franquia. Fiquei lá, inclusive esse cara é meu parceiro hoje ainda de negócios. Fiquei na casa dele, gastei todo o dinheiro em alimentação, combustível, tudo. Eu voltei para a pensão e não tinha nem dinheiro para pagar a pensão no próximo mês. Eu falo que eu quase passei fome e não é verdade, e não é mentira. Eu só consegui dar a virada porque teve uma senhora que me ajudou na época. Dona Brunildes, o nome dela, não esqueço. E daí eu fui bater de porta em porta, o carrinho sem ar-condicionado, chegar na empresa todo suado, uma pastinha de couro rasgada, com o notebook dentro, e foi o que aconteceu. Pô, tem um negócio bem interessante aí, porque assim, nem te contei, né? Mas o objetivo maior do nosso podcast aqui também, de falar com empreendedores como você, é extrair estratégia mental. Como é que no momento desse, de pressão, que você não sabia o que ia acontecer na próxima semana, no próximo mês, estava zerado, talvez tenha alguém que vai nos assistir que já passou por isso, ou que esteja numa condição como essa, né, de, cara, ou eu faço acontecer esse mês, ou não vai dar certo. Mas quando você acordava, vamos para a rotina do dia a dia, você acordava de manhã, que te passava pela cabeça, qual que era a estratégia mental para poder atender o teu cliente, ou buscar, prospectar clientes, e poder fazer de uma maneira que você pudesse passar uma energia boa, ser assertivo, porque quando a pessoa está no desespero, o cliente também percebe, né? Como é que você lidava mentalmente com isso? Essa, talvez, expertise mental, ela veio lá do meu passado com a doença da minha mãe. A minha mãe ficou acamada durante 12 anos, já teve uma doença degenerativa, e poucas pessoas sabiam que ela tinha essa doença. Porque todo mundo conhecia o Cuca, brincalhão, festeiro, que pau pra toda obra, que estava ali com todo mundo brincando, rindo, conversando. E eu nunca deixei transparecer o que estava acontecendo por trás. Eu sempre era uma pessoa na frente, só que as minhas dores dentro de mim ou atrás de mim. Então essa era a minha motivação. Eu preciso buscar, só que eu não posso transparecer o que eu estou sentindo. E até hoje eu tenho essa comigo. Um exemplo, eu tenho um boleto amanhã de R$20 mil para pagar, não tenho. Vou dar um jeito, a gente sabe que a gente consegue, então a gente não pode transparecer o que tem. Precisa sempre estar impecável, 100%, porque o teu cliente não quer saber se tu está passando por uma dificuldade ou não. Ele quer ser bem atendido, ele quer que tu aborde ele de uma forma amigável, acolhedora, que ele se sinta bem, entendeu? Então essa foi a... Cara, é muito interessante isso, porque, de fato, quem está nos vendo agora aqui, importante reforçar, né? Você hoje pode estar passando por uma dor, por algo que parece ser uma situação muito ruim, como você falou na época, provavelmente, claro que era, né, com a tua mãe, mas que naquele momento parece que não vai fazer sentido, mas lá na frente, a sua história, aquilo que você está vivendo, ela vai te ajudar em alguma coisa. Deus a gente acredita, eu acredito, né, muito em Deus, e eu falo assim, que Deus conhece o fim de tudo, né? Sim. Então a tua história, os desafios que você vai passar, as provações que você vai passar, porque elas vão servir de ferramenta para você em algum momento. Exatamente. Né? E provavelmente para você serviu para vários momentos. Para vários momentos. Que nem... A todo momento a gente se põe em situações, se vê em situações que a gente talvez... eu não vou conseguir sair dessa situação. A gente vai dar um jeito. Todo mundo... A não ser que tu esteja muito no fundo do poço, que eu acredito que é difícil ter, mas assim, a todo momento a gente vai ter situações que vão nos colocar à prova, só que a gente vai conseguir sair delas. O fato é assim, né, Daniel, se você acordou, se você está vivo, você tem condições de mudar o jogo. Mudar o jogo. Porque o resto é mental. É mental. Né? Você pode estar num pior momento emocional, financeiro, no seu casamento, na sua saúde, mas se você ter fé, acreditar
colocar essa energia para cima, né? Olhar para Uhum. frente, não abaixar a cabeça. Inclusive, é bíblico, está no Provérbios, né? Olhe para frente, nunca abaixe sua cabeça. Porque abaixar a cabeça é uma expressão de desânimo, cara, é Desânimo. expressão de derrota. E olhar para baixo, né? Quando tu tá de cabeça erguida, sempre olha para frente, né? Para o horizonte. Exatamente. Olha para frente, olha para o que vem adiante, Uhum. constrói cenários futuros para você e começa a fazer no hoje, né? Buscar soluções. Se não souber como, procure o quem. Isso é muito importante. Eu não preciso saber fazer tudo, né? Eu preciso saber alguém que faça para mim, né? Exatamente, exatamente. E como é que foi, falando isso do teu primeiro negócio, então, dessa empresa que você, na verdade, não tinha empresa ainda, tinha uma revenda de Uma software, revenda de né? software. Como é que ela evoluiu para o primeiro CNPJ do Daniel? Então, aí, essa primeira empresa, ela não quebrou. Eu vendi. Não era uma empresa, era apenas uma cartela de clientes. O que aconteceu? Minha mãe veio a falecer. Meu pai era muito ligado à minha mãe, porque ele já não trabalhava mais fora, ele ficava cuidando dela o tempo inteiro. E ele se viu muito sozinho, mas ele não pediu ajuda, mas eu percebi. Então eu saí de lá, voltei para Barra de Getúlio para morar com meu pai. Daí eu não estava mais trabalhando, na verdade assim, antes de vender os meus clientes, eu tentei mantê-los daqui. Só que quando eles descobriram que eu já não morava mais em Itajaí, um começou a atrasar boleto, o outro não pagava mais, então começou a ter uns percalços. Daí para eu ir até Itajaí cobrar também era inviável. O que aconteceu? Eu vendi os meus clientes para aquele meu parceiro aí do começo. E fui trabalhar de empregado. Fui trabalhar de vendedor de porta de alumínio. Essas portas que tem hoje nos armários com espelho, fui trabalhar disso aí. E Que ano que isso foi, Daniel? deve ter sido 2015, 2016, eu tenho a memória bem fraca. Não, tranquilo. E teve uns percalços ali, aconteceu, eu saí dessa empresa e comecei em outra, na Móveis Comelli, com o Jaco lá. E foi, apareceu esse meu parceiro e disse, tu não quer trabalhar com certificação digital? E a gente já tinha conversado a respeito disso, né, lá em Itajaí. Só que lá eu não podia trabalhar porque a certificadora era do litoral e eu não podia conflitar com eles. Daí, eu voltei para cá, me fizeram uma proposta, a proposta não foi boa. E eu trabalhei com o Comelli, fiquei eu acho que 1 ano lá no Comelli. Voltaram a entrar em contato comigo por causa da certificação, a proposta foi diferente. Eu disse, não, eu vou trabalhar com certificação. Comprei um notebookzinho, porque eu não tinha mais nem computador, estava totalmente quebrado, não tinha mais nada. Estava no zero absoluto, talvez no zero negativo ainda. Andando com o carro do pai, comprei um notebookzinho usado e disse, eu vou fazer certificado digital. Nunca tinha feito na vida, só que meu pai sempre foi muito da sociedade, sempre esteve na frente de igreja, diretoria, essas coisas. Relacionamento. Daí eu pensei, vou fazer certificado digital. Chamei o pai, ele disse, não, se é o que tu quer, eu te arrumo dinheiro aqui e tal. Só que assim, pai, eu preciso chegar nas empresas. E lá tinha uma contabilidade que ele é muito amigo do cara, de muito tempo atrás. Daí eu liguei pro cara, disse, dei aquele carteiraço, eu sou filho do fulano e tal. O cara disse, não, a gente faz contigo. Minha primeira venda foram 17 certificados. E eu nunca tinha feito... eu nunca tinha feito certificado na vida. Eu tremia assim, na frente do cliente. Tremia, que nem vara verde. Daí fui lá no primeiro dia, um monte, deu errado. Voltei no segundo, terminei eles, enfim. E começou a rodar devagarinho. Só que fazia 30 certificados, 40. Mal e mal pagava os custos, porque eu fazia na estrada. Sempre estava para lá e para cá, para lá e para cá. E zero matava zero. No terceiro ou quarto mês, surgiu uma normativa do governo, do ITI também, que é o órgão que fiscaliza a certificação, onde teria que ter um ambiente único para certificação digital, quem emitia, câmera, computador dedicado, servidor, Todas as contabilidades que faziam certificação digital pararam de fazer. As pessoas que faziam também pararam de fazer porque elas não queriam se adequar. Só que antes delas pararem de fazer, eu já vi oportunidade. Eu fui lá, aluguei uma sala sem dinheiro, botei uma escrivaninha que eu tinha em casa, um sofá velho que era do enxoval do meu pai e da minha mãe, botei lá, vou trabalhar com certificado digital, adequei a sala, peguei dinheiro do meu pai, adequei a sala e comecei a trabalhar. De 30 certificados mês eu pulei para 250. Uau! Ali tem a lacuna da identificação da oportunidade, né? Você percebeu o movimento do mercado. E a coragem também, né? Porque eu já, depois de ter feito aquilo que eu fiz em Itajaí, nada mais me abalava. Daí eu pulei de 30 certificados para 250 por mês. Daí eu surfei essa onda durante um tempo e daí surgiu a loja. Mas olha só, vamos voltar nessa tua história aqui do certificado, porque tem duas coisas aqui importantes, né? A questão da identificação da oportunidade, mas como você falou, a coragem.
Em nenhum dos dois cenários tu tinha os recursos suficientes necessários, tu teve a coragem de ir lá e fazer acontecer. E tem muita gente que quer empreender, mas falta ainda um treinamento, falta uma especialização, falta um equipamento que é o top, falta... Porque está sempre esperando o momento ideal. Não existe momento ideal. É essa a grande questão. O momento ideal é agora que a oportunidade está ali. Você falou, fui com medo mesmo lá, né, fazer os primeiros certificados, mas fui. E que interessante na tua história, porque você estava trabalhando de CLT, né, numa empresa, e por duas... Não, nem era CLT, eu nem era carteira assinada. Eu só trabalhava por comissão. Por comissão, vendedor de comissão. E o empreendedorismo voltou, né, aí atrás de você, né? Voltou. E é curioso, Thiago, ninguém na minha família empreende. Ninguém. Meu pai nunca empreendeu, minha mãe nunca empreendeu, a não ser, claro, a nova geração agora, né? Os meus primos, alguns deles estão indo para o empreendedorismo, já são empresários fortíssimos, só que antes de nós, ninguém empreendia. Daí que vem da onde que eu tenho essa veia. Por que eu faço isso? Eu nunca consegui identificar. Talvez pelos ciclos, porque os meus ciclos têm bastante empresários, os pais dos meus amigos tinham empresa e eles eram funcionários da própria empresa e trabalhavam ali, talvez isso, só não sei identificar. Eu gosto daquela frase do Steve Jobs, né? Você só consegue entender os pontos olhando para o passado. Então, as tuas amizades, os ambientes, inclusive do teu pai, né? Você falou, meu pai sempre foi bem relacionado na comunidade. E aí tem uma outra importância, quem quer empreender, quem quer fazer o negócio acontecer, você tem que fazer network, né? Outra aprendizado aqui que eu já captei de ti. Mas as experiências que a gente vive desde criança, elas já vão contando um pouco do nosso propósito. Então tem a ver com um propósito, porque empreender empreender é uma missão de vida, uma missão social, é uma missão de transformar vidas. Você está dando emprego, renda, você está tendo, né, eu sempre falo, pega um empresário do nosso estado, aqui, Luciano Hang, né? Imagina se ele não tivesse a coragem de empreender, de querer fazer o negócio dele crescer, quantos milhares de empregos deixando de ser gerados, assim como tantas outras histórias. Então empreender é um serviço de grande valia para toda a sociedade. Então, parabéns pela tua coragem, de fato, e tá montando outros negócios também, né? Mas continua. Então, foi para a salinha e deu certo. Deu certo. Foi para a salinha, deu certo. De 30 certificados eu pulei para 250, só que, claro, esses 250 não vieram no mês seguinte, né? Teve mês que deu 70, outro deu 80, outro deu 90. Daí eu não tinha nem ar-condicionado na sala. Daí eu conversei com o pessoal lá do certificado, porque eu pagava eles quinzenalmente, né? Eu faço o certificado, porque existe a hierarquia. Governo, o ITI, a AC de primeiro nível, a AC de segundo nível, a R e o AGR que eu era. Então tinha toda uma cadeia e eu era lá na ponta. Então eu pagava para esse cara aqui o certificado semanalmente. Daí eu falei para ele, cara, eu preciso botar um ar-condicionado aqui. Eu posso te pagar na outra semana? Só que eu não sabia se ia entrar dinheiro. Fui lá, comprei um ar-condicionado usado e coloquei na porta. Porque eu comecei isso em fevereiro. Nossa. Quente, e eu atendia empresário, então os caras chegavam lá bem vestidos de camisa, suando dentro da minha sala. Então eu tive essa visão, pensei, vou ter que melhorar. Depois falei, toquei o piso, pintei a sala, toquei um moveleiro, enfim, dei a repaginada. A certificação estava indo legal, eu tinha encontrado minha esposa e eu pensei, eu preciso de mais alguma coisa. Porque eu tinha feito um caixa interessante com a certificação e eu tive uma dor, aí eu empreendi numa dor. Eu fui consertar um celular, uma determinada assistência da cidade, e eles perderam o meu aparelho celular dentro da assistência deles. Foi só para trocar a lente da câmera, eles tinham perdido o meu aparelho da assistência, eles ficaram 20 e poucos dias para achar o meu aparelho. E esse cara é um fortíssimo e sempre foi forte, e eu pensei, se essa pessoa presta um serviço dessa forma, por que eu não posso prestar um serviço desse também, melhor que ele, e ganhar dinheiro, porque a gente empreende querendo ganhar dinheiro, né? Se alguém falar que não, é hipocrisia. Precisa, inclusive, a empresa crescer para você gerar emprego e renda, né? É natural, né? Até uma igreja para você ganhar dinheiro. Exatamente. Então, daí eu abri a loja, em 40 dias eu inaugurei uma loja, comprei uma franquia, que na época era Concert Smart, fui para Campinas, fizemos o treinamento, peguei meu cunhado na época, com 16 anos, sem experiência nenhuma, eu e ele, de loja celular, nada. Uma curiosidade, todos os negócios que eu comecei na minha vida, eu não sabia fazer nenhum deles. Peguei meu cunhado, coloquei dentro do meu carro, fomos para Campinas, ficamos uma semana lá, num curso de manutenção de celular. Você só aprender a parte técnica. A parte técnica. E eu fui aprender a parte técnica com ele, porque ele ia ser o meu técnico,
e eu ia ser a pessoa que abordava os clientes. Então eu precisava entender a parte técnica também para passar orçamento, tudo, né? Fomos para lá, ficamos uma semana, voltamos e inauguramos a loja de 14 de novembro de 2020. Logo depois da pandemia ali já estava começando a abrir. Foi um estouro, assim, foi muito mais além do que eu imaginava a loja. Inclusive ela vive hoje ainda, né? Hoje ela não é mais Concert Smart, ela é Yes Smart, e eu saí da franquia porque eu não vi vantagem na palavra, mas eu não vi vantagem de estar na franquia. Qual seria a diferença em permanecer na franquia ou não estar? O modelo de franquia deles era um modelo bem enxuto, porque eram royalties fixos, e eu usava um sistema e tal, mas o sistema era falho. O suporte que eles me ofereciam era um link enviado de terceiro do YouTube, nem era produzido por eles. Então eu dei o tempo do contrato que eu tinha com a franquia, acabou o contrato, eu virei a YesMart. Nesse tempo, eu abri uma YesMart em Ituporanga. Já abriu filial do negócio. Abri uma YesMart em Ituporanga. Porém, Ituporanga eu vendi, porque conciliar a agenda aqui, Ituporanga, certificação digital, software que eu tenho ainda também, que eu tenho mais de 100 clientes de software que eu atendo, que eu mesmo dou suporte para eles todo dia. Então ficava puxado para mim, com filho pequeno, loja, certificação, sistema, ir para Ituporanga ainda 1, 2 vezes por semana, ficava puxado. Eu vendi para funcionária de lá, a loja de lá. Entendi. Hoje, mas vendeu por uma questão de logística. De logística mesmo. De logística mesmo. Eu não conseguia me doar como eu me doava aqui. E eu, nos meus negócios, para eles darem certo, talvez seja uma coisa minha, particular minha, eu preciso colocar energia neles. Sabe? Tá, você acompanha eles de perto? De perto. Todos eles eu estou na operação. É um pouco errado, porque o empresário talvez não tenha que estar na operação, só na gestão do negócio, mas de todos eles eu faço parte da operação. Por mínima que seja, eu faço parte da operação. Então, eu não conseguia me doar para Ituporanga, então eu fiquei um ano... Deu 1 ano e 2 meses com a loja, tirei o investimento, nos lucros que eu me davam mensalmente, e ainda consegui vender a loja pelo dinheiro que eu investi. Então, foi um ótimo negócio ainda. Deu tudo certo ainda. E daí a gente estamos com a YesMart, e em dezembro do ano passado, apareceu a oportunidade de abrirmos o Quintal dos Vizinhos. Pois é, o Quintal dos Vizinhos que está virando sucesso aqui na região. Graças a Deus. Como é que chegou nessa história do Quintal? O Quintal dos Vizinhos foi uma coisa extremamente planejada. A gente deve ter planejado uns 12 minutos e meio, mais ou menos. Em 12 minutos? A história é muito inusitada. Eu estava em casa depois do almoço, tendo meu cochilinho, né? Aquele bom e velho cochilo depois do almoço. O Rafael me ligou, o vizinho, que é meu sócio. Eu não atendi, porque eu estava dormindo. Ele ligou para minha esposa, que estava acordada. Ela disse, o Rafa está ali embaixo. E ele disse que o cavalo passou encilhado. Ele pulou e ele só buscou nós para ir junto. Então, o que está acontecendo? Não entendeu nada. Não entendi nada. A gente estava com uma ideia de um outro negócio juntos. Você já vinha numa conversa? Já estávamos. A gente virou amigo por causa dos nossos filhos, na verdade. E daí a gente estava numa conversa de fazer outro negócio juntos, de comprar um outro negócio, os dois, né? E acabou que aquele negócio não deu certo, só que daí, assim, quando ele chegou com o carro ali, eu achei que era aquele negócio. Ele botou a gente no carro, chegamos lá, um galpão caindo aos pedaços, o telhado tudo ferrado, tudo sujo, onde que era a cozinha, porque já funcionava um restaurante antigamente lá. O cara tava com milho dentro da cozinha, enfim, tava tudo virado no alho, que diz o popular. Daí ele assim, vamos abrir um restaurante? 4 de dezembro. Já tinha data na cabeça dele? Não, era 4 de dezembro isso. O dia era 4 de dezembro? 4 de dezembro. Eu disse, vamos. E minha esposa, vamos. O nome dele, vamos. Tá, como é que vai ser? Não sei, mas vamos abrir. Quando é que vamos abrir? Não sei. Tá bom. No mesmo dia, saímos dali, fomos na imobiliária, já demos um calção, já assinamos um contrato, fizemos uma coisa. No outro dia, vamos abrir dia 25 de dezembro? 4 de dezembro, 25, aí vocês colocaram uma data já para uma data marcante. E assim, detalhe, nós não tínhamos nada, zero, tá, Thiago? Zero. E nós 4 nunca tivemos um restaurante. Nunca cozinhamos para mais de 10 pessoas. Olha só.
Vamos. E aí, Daniel, você tem, nessa hora que vocês tomaram a decisão, os 4 ali, né? Estavam os 2 casais ali, e tem algum lance de intuição que você olha num lugar assim, cara, tem alguma coisa que está me dizendo, ou não é racional? Como é que é a tua tomada de decisão nesse sentido, assim? Cara, eu vejo uma oportunidade, mas tem algo que te fala mais no intuitivo? Porque Como é que você tomou essa decisão? Eu sou muito impulsivo, sabe? Eu sou bem pouco racional, na verdade. É que esse impulsivo, ele tende a ser mais intuitivo, então eu sinto que... Porque assim, se eu enxergasse aquilo lá não teria futuro, eu também não teria entrado no negócio. Né? Não porque ele é meu amigo que eu vou entrar e vou me afundar. Então eu enxerguei um futuro, mas eu sou muito impulsivo nas coisas que eu faço. Talvez seja um defeito, talvez não, eu não identifiquei ainda. É porque essa impulsividade, ela, em algum momento você já disse não, no mesmo velocidade da impulsão, dizendo não. Várias vezes. Então, se você for olhar, até é interessante isso, a maioria das grandes empresas, elas não começaram com um planejamento, processo acional. 80% dos negócios que existem hoje, eles começaram com uma intuição. Porque, assim, tem um cálculo de risco, né? Você não ia colocar, por exemplo, vamos lá, tem uma história que quem está nos ouvindo, né? Você tinha 2 empresas de arrendamento, você já tinha um capital, você não agora eu vou abrir um restaurante porque veio uma intuição aqui que eu vou abrir, mas não tenho nada. Não. Você sabia que risco você podia correr com o negócio. Mas tomou decisão rápido. Tomamos a decisão rápido. E também tudo tem a ver com eu fazer dar certo, né? Porque eu já fiz várias coisas do zero e fiz dar certo, sem dinheiro. Então agora com um pouco de recursos seria mais fácil ainda. Aí vem uma questão que é importantíssima, assim, ó, que o resultado cura e gera confiança. Essa confiança que vem do eu já fiz, que você acabou de dizer, né? Eu já fiz, então eu me sinto preparado para enfrentar desafios que nunca pisei. E, inclusive você fez todos os outros, como você falou, né? Em ramos que você não tinha experiência. Então é mais um negócio. Mais um sem experiência, que vai dar certo. Mas que o modelo mental, a experiência de gestão, ela já estava contigo, né? E daí assim, a gente queria abrir dia 25. Era dia 6 já, a gente não tem mesa. Nossa. A gente não tem prato, a gente não tem copo, a gente não tem talher, a gente não tem fogão a lenha que a gente quer fazer o buffet, a gente não tem fogão industrial para cozinha, a gente não tem panela, a gente não tem nada. O que a gente vai fazer? Tem vontade. A gente tem vontade. É a única coisa que tem. O fornecedor do Rafa lá do mercado, ele tem isso aqui, o outro fornecedor aqui, fui para a internet procurar mesa, porque a gente queria aquelas mesas de madeira. Fui lá, procurei, achei um em São Paulo, o cara ia 20 dias úteis para entregar. Não vai dar certo. Fomos. Tinha um no Paraná. Eu tenho 50 jogos de mesa para entregar agora. Manda vir. Cartão de crédito de um, dinheiro do outro, Pix daqui, Pix de lá, boleto para cá, boleto para lá. Eu pintei as mesas, 90% das mesas e cadeiras fui eu que pintei, manual. Fizemos um fogão a lenha de 6 metros, onde fica o buffet em cima. Enfim, sem experiência nenhuma, sem nada, inauguramos o restaurante dia 25 de dezembro, com 201 pessoas dentro do restaurante. Nossa! A comida foi um sucesso total e o bar foi um fiasco total. O bar foi um fiasco total? Nós não tínhamos experiência, os garçons não tinham experiência. A gente começou a tirar comanda. E daqui a pouco, cadê essas comandas? Porque a gente não tem as mesas numeradas, é tudo por comanda. Tu chega lá com a tua esposa, tu ganha uma comanda e tu senta numa mesa. O garçom vai lá, tira o teu pedido, lança na tua comanda, busca o teu pedido e leva na tua mesa. Só que no primeiro dia a gente tirou 50 comandas e vamos levar agora. Tá, mas cadê a comanda 10? A experiência do negócio. Experiência. Cara, mas olha que interessante, porque assim, de novo, né, quem quer fazer, dá um jeito, arruma um como. Dia 6 de fevereiro vocês estavam, né, dia 4, vocês 4 de dezembro, fechamos o negócio, dia 25 inauguramos com sucesso total, casa socada, lotada. Caraca, e como é que foi essa estratégia de divulgação? Porque no meio desse tempo todo, né, comprar os materiais, preparar o ambiente e ainda fazer o marketing disso aí. Outdoor, rede social, a gente contratou uma agência, né? Rede social, muito boca a boca, muito WhatsApp para nossa rede de contatos e tráfego pago, né? Eu acho que a chave de hoje em dia da propaganda é o tráfego pago, que chega praticamente em 100% das pessoas, né? Eu te perguntei isso justamente porque muito empreendedor acaba ouvindo e, mas como é que conseguiram fazer em 20 dias? Então tem muito trabalho, muita ação. E tem a inteligência também, né? Existe o trabalho árduo, pesado, e existe o trabalho inteligente. Vocês fizeram um pouco dos dois aqui, né? Exatamente. Muito inteligentes, mas também colocaram a mão na massa. A gente foi em 8 braços, na verdade, em 4 pessoas, né? Trabalhamos que nem louco durante 20 dias.
E claro que a gente teve ajuda externa, porque a gente precisou de pedreiro, a gente precisou de pintor. Para acabar de pintar as mesas, a gente teve que contratar alguém, porque minhas costas não aguentavam mais, e, enfim, sabe? E tivemos que trocar o telhado também. Só que a gente tem um santo tão forte, eu digo, porque assim, deu. A maioria teve 20 dias, 19 foi tempo bom. Quando é para dar certo, meu amigo, o negócio flui também, né? Tem ajuda lá de cima, né? Não, é impressionante. Só que muito vem também, Thiago, da força de vontade, eu acredito. Uhum. Sabe? Porque assim, vou te dizer, não é fácil a gente abdicar do final de semana. A gente vem a nossa cultura aqui é muito, ainda mais final do ano, dia 25 de dezembro, todo mundo tá indo pra praia. E tu tá acordando às 4 horas da manhã para ir lá abrir um restaurante, fazer comida, para ver se vai dar certo, entendeu? E aí é essa hora que você é taxado como um louco, né? Maluco. Maluco, para que trabalhar tanto, né? Mas existe algo muito maior aí por trás disso. E você falou, a cultura, ela leva, aí é que tá a cultura não vou falar que é da mediocridade, mas é da grande maioria que tá tudo bem, quem quer ficar nesse estilo, né? Mas que o sábado e domingo é o foco lá no descansar, no ver televisão, no churrasquinho. Para mim, para minha esposa, foi bem desafiador. Porque assim, nós tínhamos uma rotina de final de semana, eu trabalhava na loja do sábado e meio-dia, sábado à tarde, domingo, livre, tranquilo, série, Netflix, parque com o Augusto. O Rafael e a Jéssica já trabalhavam de final de semana. Eles têm um mercado que roda segunda a segunda. Então, para eles já estavam nesta rotina. Para nós foi muito difícil. Porque o que acontecia? A gente quebrou um ciclo que estava acontecendo. Desde novos, eu sempre tive parentes na praia e ela também. A gente saía dia 17 de dezembro e voltava em janeiro, ia para a praia e ficava lá. Então, a gente quebrou. Foi uma dor muito grande abdicar disso tudo. Sabe? Tu deve entender o que eu estou falando. Sim. Só que é prazeroso tu também fazer isso, né? É muito prazeroso. Tu vê o que tu tá fazendo dando extremamente certo, todo mundo elogiando o que tu tá fazendo, sabe? É mais forte o prazer de receber o elogio do que a dor de abdicar de alguma coisa. E o fato de você olhar para essa decisão e, cara, eu saí de um ciclo, de novo, né? Você estava num conforto, porque eu falo assim, tem 3 esferas, né? Zona de conforto, zona de aprendizagem, zona do pânico. Então, a zona de conforto é aquele lugar, cara, que o nome já diz, pô, tá legal aqui, tá bacana, tô tendo meus bons rendimentos aqui, tô indo pra praia, tô com a família, tá legal. Só que esse legal, ele mora um perigo ali, né? De você se acostumar com isso e não querer sair Então tem hora que quando você percebe assim, pô, já está muito tempo da mesma forma, você tem que se colocar numa zona de aprendizado. E você se colocou por meio do restaurante, né? Quem tá nos vendo aqui assistindo pode se colocar por meio de uma imersão, de um aprendizado, de uma formação. Não precisa abrir um negócio diferente para isso. Mas de verdade, assim, a pergunta é, o que você está fazendo para ser diferente do que você era 6 meses atrás? Se você olhar para a sua história, né, o quanto que você evoluiu em 6 meses? Ou será que você é o mesmo nos últimos 6 meses? Com certeza não. Com certeza na tua história não, né? O quanto sair desse ciclo que era bom, que era gostoso, que era positivo, mas te fez crescer. E assim, eu tô aprendendo muito trabalhando no restaurante, porque é um mundo totalmente diferente. Eu gosto de cozinhar para mim e para minha esposa, né? Volta e meia eu tô lá na cozinha ajudando, picando a batatinha, descascando, fazendo maionese e tal. E além de estar aprendendo muito ali, eu tô aprendendo muito com o Rafael, muito com a Jéssica também. Porque eles são pessoas diferentes de mim e da minha esposa. Eles têm a mentalidade diferente. Então, talvez eu esteja ensinando alguma coisa para eles, e talvez não, eu tenho certeza que eles estão ensinando coisas para nós. Então, que nem tu disse, eu não sou mais uma pessoa de 6 meses atrás. Eu já evoluí anos em 6 meses. Tudo pela rotina maluca que a gente inventou de fazer. E a tua história, pelo que tu me contou até agora, tá contando para nós aqui, sempre foi, tu empreendeu sozinho os teus negócios, sempre, né? Sempre sozinho. E agora você tem um sócio. Agora tem um sócio. E quais foram os desafios porque tem uma diferença grande, você tá no teu negócio, com a tua mentalidade, do teu jeito, e agora você tem que dividir opiniões. Como é que você organizou mentalmente isso? Como é que você lida com isso? Eu sempre fui muito operacional. Sempre fui muito operacional, sempre. Execução mesmo, botar a mão na massa? Eu desde pequeno, desde novo trabalhei. Eu com 12 anos ajudava um senhorzinho lá na roça a limpar os baraços de batata no meio do milho, sabe? Trabalhei em cerâmica com 14 anos, fui madeireira, sempre em produção, sempre trabalhando, sempre. Então eu sempre fui muito operacional, muito operacional. E o Rafael, ele já é o cara mais
conta de fazer estratégia. Então, engrenou, fechou a engrenagem. Aí, Tu entendeu? Se você quer empreender com um sócio, procure alguém que tem... Que seja diferente de você. Exatamente, que complete, né? Que te complete, né? não diferente, que te complete. Exatamente. E essa vontade, na verdade, assim, a gente já vinha em conversa há muito tempo, faz alguma coisa, não faz, faz ou não faz, e fechou. A gente fez uma amizade muito legal por causa dos nossos filhos. A gente falei, eu ia buscar, levava meu filho numa creche, ele levava também, eu via ele, vizinho, daqui a pouco fui no mercado comprar um chopp, podia comprar uma carne, daqui a pouco nós estávamos indo para Transcatarina juntos, daqui a pouco nós estávamos fazendo carne junto, e assim foi e surgiu a sociedade. E o Oi Vizinho veio disso aí, desse encontro diário do Oi Vizinho? Não, ele é o vizinho. Ele tem o mercado da vizinhança. Ele é o Fala Vizinho. Deve ter visto já um monte de vídeo dele na internet. Sim. Entendi. Ele é o vizinho, o popular vizinho. Ele é o conhecido como vizinho, então ficou o quintal dos vizinhos. Ele tem o mercado da vizinhança. E a gente usou o nome dele, porque o nome dele é fortíssimo em Grande Getúlio, né, na região aqui. Então a gente usou o quintal dos vizinhos, linkando com o nome dele e também para gerar uma conexão com as pessoas, né? O quintal dos vizinhos, vou lá no quintal dos vizinhos. Hoje a gente não tem muito disso, mas antigamente sempre ia lá brincar no quintal dos vizinhos, sempre era bem polido, sempre tinha um café bom, uma comida boa no vizinho, essas coisas, entendeu? Final de semana era isso, de visitar, né, os amigos, os vizinhos, parentes e estar lá, tomar um café da tarde, era bem isso mesmo. Exatamente. As propriedades, pelo menos na nossa região aqui, e antigamente era mais comum ainda, né? As propriedades eram grandes, tinham quintal, tinham, né? Propriedades, né, pequenas. Exatamente. Muito bom, veio da história aí. E como é que tu concilia, Daniel? Como é que tu faz para... Agora você tem, então, 3 negócios, é isso? Tem o quintal, a loja e o certificado digital e barra sistemas, que é a mesma coisa. Tá, então tá alocado num só. Num só. E como é que tu faz para conciliar isso tudo agora? Quais são os teus desafios da rotina aí? Como é que você... Porque você tem família, né? Tem a tua esposa, tem teu filho pequeno, Augusto de 3 anos, é isso? 2 e 7, vai para 3 agora. Quase 3. Como é que é o dia a dia? É bem desafiador, na verdade, Thiago, porque assim, eu tento ser um pai mais presente possível, né? Eu sempre tive um pai presente, eu quero ser melhor que ele, então. Eu quero ser um pai muito mais presente, porque eu acredito que isso forme nossos filhos para um futuro brilhante que eles terão, né? Então, assim, e antes de tudo, eu preciso muito da minha esposa, porque é ela quem segura a barra. Que nem eu assumi a associação comercial, eu estou no CEGESC, então, volta e meia eu tenho compromisso da associação à noite, cada 2 meses eu viajo, que nem agora eu vou para Caibi, semana que vem, lá no Oeste, 500 km, por causa do CEGESC, então eu preciso dela por trás. Mas assim, eu sempre tento ser o mais presente possível, que nem assim, a gente sai do restaurante às vezes, domingo à tarde, 4 horas da tarde, morto, para casa, toma um banho, vai dar uma volta, vai pro parque com todo mundo, à noite assiste um filme, faz uma comida, faz uma pizza, brinca. Eu acredito que tem que ter um companheirismo para conseguir conciliar isso tudo. Porque sozinho, não tem como fazer, eu não teria como fazer tudo sozinho. E se eu não tiver aquela retaguarda ali, que ela, na verdade está do meu lado, mas ela fica muito tempo na retaguarda segurando a barra para mim, eu não conseguiria conciliar tudo. Hoje ela está em tempo integral, então, com o Augusto, como é que funciona? Ela é arquiteta, ela faz alguma coisa, vai começar a me ajudar na certificação digital também, porque de forma online, né, a gente atende o país inteiro, e ela trabalha final de semana no restaurante. Então, o que acontece? De manhã o Augusto vai para a escola, ela cuida da casa, e à tarde ela fica com o Augusto. Daí... Vai conciliando o que ela faz da arquitetura e tudo mais. Exatamente. Isso é muito importante, né? O bom relacionamento do casal. Porque assim, se em casa está bem, né, os negócios fluem. Se em casa não está bem, como é que você vai ter essa retaguarda? Como é que você vai ter essa cumplicidade mesmo de vai lá, vai viajar, que eu estou aqui. Então, a importância do casal estar bem, né? E quais são as estratégias? Porque todo casal também tem minha esposa, a gente tem dias bons, dias ruins. Como é que vocês se alinham para estar sempre bem aí, a maior parte dos dias? Volte e meia falta umas faíscas, né? Normal, né? Porque faz parte dos loopings aí da montanha-russa. Mas a chave de tudo eu acho que é comunicação. Comunicação. Eu não gostei disso que tu falou, eu não gostei daquilo lá que tu fez, faz diferente, vamos conversar, sabe? Nem que seja nos berros, nos gritos ou na briga, mas vamos conversar. Porque a chave de tudo é a conversa e a comunicação. Senão a gente não... A comunicação, eu sempre falo, os desafios e as oportunidades estão na comunicação do casal
de tudo, na verdade, mas o casamento ele precisa de muito diálogo, muita comunicação, sentir bem, se sentir feliz e entender o que incomoda ele também. A gente está falando de negócio aqui, mas é porque o propósito do fim de todo empreendimento é chegar nas famílias, né? Você tem colaboradores que têm as suas famílias, você tem a sua família, você quer proporcionar o melhor para ela também. E se em casa as coisas não estão fluindo, parece que todo o resto perde o sentido. Essa é a grande verdade. Sim, por várias vezes eu saí de casa bravo, que a gente teve uma atritozinho, o resto do dia não funciona. Importância de voltar e reconsiderar. Vamos para uma parte aqui, Daniel, do nosso podcast, que se chama ping-pong. Então, eu vou fazer algumas perguntas e tu responde o que vier na lata aí, é um bate-bola bem rapidinho mesmo, um ping-pong. Uma crença, algo que tu acredita que te fortalece. Deus. Show. Se você pudesse voltar no tempo, assim, nessa tua história do empreendedorismo, ou até mesmo de vida, tem alguma coisa que você faria diferente? Se não tem, algum grande aprendizado, um divisor de águas, assim, cara, quando isso aqui aconteceu para mim, mudou o jogo. Ou algo que você poderia voltar. Se eu pudesse voltar no tempo, eu estaria aqui na cidade junto com a minha mãe no hospital o dia que ela faleceu. Eu não estava na cidade, eu estava trabalhando, eu morava em Itajaí, e ela faleceu e eu não estava na cidade, eu não consegui... Enfim, não gosto muito de lembrar disso. É uma questão de ressignificar, né? Você estava fazendo o melhor que você podia com aquilo que você tinha, né? E algo assim para você que mudou o jogo, assim, nessa tua história, sabe? Isso aqui foi um divisor de água, cara. Foi importante para mim. Isso aqui fez diferença na minha mentalidade como empreendedor, como pai. Ir morar fora, sair de casa. Eu saí Fala mais. Eu sei que eu vou abrir um parênteses aí. Eu saí de casa tarde. Eu saí de casa com 24 para 25. Olha, o Daniel tá falando que saiu de casa com 24, saiu tarde. Se você que está com 30 anos escutando a gente aqui, está no sofá da casa da sua mãe ainda... De chinelo de pano. Chinelo de pano, sinta-se com o pé bem dado na busanfa. No seu glúteo aí. Saí de casa. Eu acho que os 2 anos que eu morei fora da cidade, na época eu não queria nunca mais voltar para Bom Getúlio. Nossa, eu vou morar em Itajaí pro resto da vida, né? Só que assim, isso te torna homem, forma o teu caráter, a tua força, tá nisso aí. Nem que tu vá morar fora, mas vai morar... Nem que tu more na tua cidade, mas saia da casa dos seus pais. Faça a tua independência, porque isso vai te criar. Isso vai te fazer um homem mais forte, vai te forjar, na verdade, a ser quem tu deve ser. Tem a independência financeira, ok, e principalmente a independência emocional, no sentido de fortalecer, né? De criar calos para a vida. E olha que interessante, Daniel, você falou de Deus e todos os personagens que têm o nome gravado na Bíblia, quase todos eles, que fizeram missões importantes na Bíblia, né? Seja Abraão, seja Moisés, né? Seja Noé, Cara, eles saíram da terra, eles saíram de perto da parentela, que está escrito assim, e foram para lugares mais distantes. Então, isso é praticamente um princípio. Você quer evoluir rapidamente, sai de perto da barra do pai e da mãe, né? Deixa eles viver a vida deles. Um passarinho que bate as asas e sai para a vida. Tudo bem se você voltar depois, você voltou por uma questão de honra, por cuidado do teu pai também, mas voltou com uma mentalidade totalmente diferente. Completamente diferente. Totalmente diferente. Então, você quer acelerar a sua maturidade, o processo de se tornar mais maduro, esse passo de sair... O homem, por natureza, já amadurece mais tarde, né? O homem vive na 5ª série o resto da vida. Então, o homem, por natureza, ele amadurece mais tarde. A mulher, com 19 anos, ela já é madura o suficiente para ter uma família, se ela quiser. O homem, não. Eu vejo por mim e observo as pessoas ao meu redor também. Eu fui colocar a mão na minha consciência e virar agente, digamos assim, do 28 para 29. Tarde também. Só que no meu tempo. Cada coisa, cada um no seu tempo, cada um com a sua história. Cada um com a sua história, né? E cada um com o seu tempo. Não que tu tenha saído de casa com 15 anos e fazer alguma coisa, mas cada um tem... Eu acredito muito nisso, que tudo tem... Quando tu nasce, tá toda a tua vida escrita e as coisas vão acontecendo no momento certo. As coisas vão se encaixando no momento certo. Um exemplo, onde que eu conheci minha mulher? Em Rio do Oeste. Ela é de onde? Presidente Getúlio. Eu estava em casa um sábado à noite, deitado já, uma amiga minha, vem pro churrasco aqui em casa. Peguei o carro, fui para Rio do Oeste. Um sábado à noite, 8h30 da noite, fui lá conheci minha namorada, minha esposa. E ela era daqui. E olha que interessante, porque essas pequenas decisões, parece, uma decisão tão boa, vou ou não vou no churrasco, mas é uma decisão que mudou a tua vida completamente. Completamente. Então, essas pequenas decisões, esses impulsos, como você falou antes, né, eles são fundamentais. E aí agora entra naquela linha que eu falei da hora certa.
Foi bem na hora que eu estava engrenando na certificação digital, que eu tinha colocado a mão na minha consciência, eu disse, não, eu preciso fazer isso agora, eu preciso mudar minha vida. Foi ali que ela entrou. Então, tudo encaixa na hora que tem que encaixar. Deus te colocou na Bíblia está opositor idôneo, que é assim, a pessoa que vai te trazer equilíbrio, contraponto, contrassenso, outro ângulo de visão, na hora que tu mais precisava. Comigo aconteceu da mesma forma, né? Mas isso é um recado para os pais também, né? Porque nós somos pais também, e a gente tende, né? É uma tendência, a gente tem que ficar muito consciente para isso, de querer criar um ambiente de mais proteção, mais cuidado do que nós tivemos, e isso é natural, porque a gente quer o melhor, mas o equilíbrio para não superproteger. Então, assim, tem pessoas que vão nos ver aqui que têm filhos já de 18, 19 anos. Para a gente, eles sempre vão ser crianças, né? Mas para o mundo, como é necessário a gente acelerar essa maturidade? A gente tem que ter a consciência que a gente cria os filhos pro mundo, né? Eu já fiz 2 imersões do Wendel, que é minha esposa, o Protagon, e lá ele fala muito disso. A gente não é dos nossos pais que tem que criar a gente pro mundo. O pai e nós pais, pais do sexo masculino, a gente tem que soltar os filhos. É a gente que joga eles pro mundo, né? Não que a gente vai largar eles no mundo, mas é a gente que solta eles pro mundo. Então a gente tem que fazer isso da forma certa e deixar eles irem, fluir para eles quererem ir também, né? Exatamente. Eu gosto de usar a analogia que os filhos são como flechas, né? Você tem um alvo, e quanto mais você esticar, mais longe eles vão. Esticar no sentido de coloca um pouco mais de pressão, coloca um pouco mais de liberdade aí para que ele vá mais longe, mas direciona para onde ele vai ir. Direcionar é você formar um bom caráter, é você ensinar princípios, né? Para uma vida correta, direita. Dar exemplos, né? Principalmente você direciona por meio de exemplos, né? Porque o filho pequeno é uma esponja. Então, tudo que a gente faz, ele vai absorver e vai achar que é da forma correta. Então, pelo menos na frente dele, ele faça o correto. Mas é o que ele vê, né? O que ele experimenta, o que ele vê, o que ele ouve, o que ele sente com você, que vai formando o caráter dele. E voltando para a tua empresa agora, você tem colaboradores nas tuas empresas? Como é que é a tua equipe? Na Alto Vale Tecnologia, que é o certificado e os sistemas, é 100% eu. Toda a operação feita por mim. Eu tenho aí 105 clientes de sistema que eu mesmo dou suporte. A certificação é toda atendida por mim. Eu faço em torno de 100, 150 por mês hoje. Todo o processo de certificação, então, você conduz o cliente? Tudo por mim. Agora, minha esposa terminou já a capacitação, ela vai começar a fazer certificação também, então ela vai tirar um pouco do meu peso da certificação. Na loja, eu tenho um colaborador, o Felipe. A loja não é uma loja grande, é uma loja pequena, trabalha com manutenção, venda de aparelho, computador, essas coisas. Então, é ele que toca a loja para mim, na verdade. Ele trabalha e toca a loja para mim. E no restaurante, a gente tem tudo freelance, na verdade, né? Porque como é só de domingo, então a gente tem um assador. É muito curioso, a gente quis fazer um restaurante familiar, ambiente familiar. Os garçons, pai, mãe e 2 filhas. O assador, o marido e a mulher. Eu e o Rafa, eu e a minha esposa e o Rafa e a esposa dele. Cada um que está lá trabalhando tem... A família está ali dentro. A família está ali dentro. Foi muito curioso. As coisas aconteceram naturalmente. Isso também. Não foi planejado? Não, então foi... aconteceu naturalmente. Aconteceu naturalmente. Então, é um ambiente que tem famílias recebendo outras famílias, né? Isso se torna muito... Exatamente. Fala assim, o espírito muda, a linguagem muda, é o público-alvo de vocês. Pena, quem é aqui da região vai poder, né, conhecer mais, vai poder saborear, depois no final tu vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quem é de longe vai ter que pegar uma estradinha para conhecer o quintal dos vizinhos lá. E, Daniel, nessa tua história de empreendedorismo, assim, qual foi os principais perrengues que você passou? Você falou um pouco lá do início, mas teve algum desafio maior que você lembra, que você gostaria de compartilhar? Cara, isso aqui foi para mim algo realmente desafiador, e como você superou isso? Tem algo? A falta de dinheiro é o maior desafio, na verdade, para mim, né? Eu sempre tirei muito de letra isso, porque tudo que eu comecei, eu comecei sem dinheiro, mas o pior perrengue da minha vida é não ter tido dinheiro para começar as coisas na época. Foi o maior desafio, na verdade, porque a questão de ir nas pessoas, conversar com elas, eu sempre tive uma desenvoltura, eu sempre consegui me comunicar muito bem, chegar nas pessoas. Se eu conversar contigo meia hora, a gente vira amigo de infância. Ainda mais se tiver um churrasco daqui a pouco. Fica tudo certo. Mas o maior desafio mesmo era a falta da condição na época. Esse foi o maior desafio. Mas não é um impedimento. Aí é a prova de, tem gente, eu queria abrir tal negócio, mas não tenho dinheiro para isso. O que tu poderia dar de dica para essas pessoas assim, que tem uma vontade, lembrando, né?
ao perfil, né, de quem quer ir atrás, quer correr, enfim, que tem essa vontade, tem essa iniciativa, mas, cara, hoje falta o capital. O que tu poderia dar de dica para essas pessoas aí? Se tu tem vontade de fazer mesmo, tu vai dar um jeito. Se tu queres fazer mesmo. O capital é importante, sim, mas é apenas um detalhe. Tu consegue buscar esse recurso, né? Seja com um banco, uma financeira, um parente, ou, sei lá, tu vai abrir, vou dar um exemplo, um restaurante. Vai lá, parcela, 36,90, cartão de crédito. Tu consegue. Se tu quer fazer, tu consegue. Isso é fato. E o que você trouxe das tuas tomadas de decisões, assim, o quanto você olha para dentro e assim, cara, eu tenho confiança, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Acho que esse modelo mental do acreditar, do confiar, se você tem 100% de certeza, vai dar o próximo passo, não faz uma loucura, mas dá o próximo passo, porque é a confiança que vai mudar o jogo, a forma que você olha para o teu negócio, a forma que você olha para aquilo que você quer fazer. Pelo menos eu extraí isso da tua história, sim, né? Sim. Sempre nos momentos, desde lá do primeiro negócio em Itajaí, que você foi lá, em Joaçaba, no curso, né? Ficou lá no final de semana, voltou praticamente zerado, mas acreditando que ia dar certo. Fazer o negócio acontecer. E para o futuro? Você, como empreendedor, você começa... Normalmente você pensa assim, daqui 1 ano, 2 anos, você planeja no curto, médio prazo? Como é que é a tua forma de olhar para os próximos anos para o teu negócio, para os teus negócios, né? A certificação e a parte de software, eu tenho a pretensão desse ano dobrar os números. Eu não sei se eu vou conseguir, mas é a minha vontade de dobrar os números. Então, hoje eu emito em torno de 150 certificados por mês, eu quero chegar a 300 até o final do ano. Clientes de software também, eu tenho 105, eu quero chegar a 210 no final do ano. Então, eu quero dobrar esses números aí, tá? No restaurante, a gente tem a pretensão de fazer 500 almoços por mês. Por final de semana. A gente já chegou perto de 300 esse final de semana. Então, já não está tão longe. Então, essa é a nossa ideia. É até a curto prazo, eu digo assim, porque a longo prazo só Deus sabe. Então, eu planejo sempre 6 meses, 1 ano no máximo, porque daí chega lá na frente tu talvez tenha que recalcular a rota, né? Porque, eu quero chegar lá na frente com 500 clientes, mas eu preciso primeiro chegar a 200, depois 250, depois 300, e assim vai. Então, sempre a curto prazo, para se precisar recalcular a rota, ter um tempo hábil para isso. Mas isso é fundamental, né? Ter metas. Tem pessoas que não têm nem a meta dos 6 meses, de 1 ano, claro. Tem empreendedores que a gente fala constantemente que não tem essa visão clara, porque o do futuro ele pode ser tão maior do que tu imagina, né? Que às vezes também colocar um número fixo você está colocando um teto, né? Então... Dia 1º de dezembro eu não imaginava que eu ia ter um restaurante. E dia 25 eu estava inaugurando. Com 201 refeições aí no dia 25. E no certificado digital, então você pretende contratar alguém? Como é que é essa? Como eu disse, a minha esposa está se qualificando para me ajudar. Tá. Uma única pessoa, ela consegue atender até uns 200 a 250 por mês. Então, por enquanto, eu e ela, se eu chegar no número que eu quero, eu e ela, a gente dá conta. Entendi. Por ser um trabalho online, então eu atendo... Vou te dar um exemplo, eu tenho um parceiro lá em Tibagi, no Paraná. Ele me indica os clientes dele, eu atendo daqui, por videoconferência. Então, o cliente tendo um aparelho telefone, com internet, eu consigo atender a pessoa por videoconferência. Esse processo leva, gravados, 7 minutos e meio. Desde a abertura do pedido até o pagamento do cliente, até eu atender ele. Então, faz a conta. Em 8 horas trabalhadas por dia, quantas pessoas você consegue atender? Então, tu já tem essa programação, fluxo, né? Entende bem do processo. Já tenho. A certificação digital vai para 8 anos que eu trabalho com ele já. Então, eu fazia 250 sozinho, na época que era tudo presencial, que tinha que assinar 7 folhas. Nossa! Era muito... Quando eu cheguei aqui era tudo mato ainda. Você está bem no começo mesmo da certificação, né? A certificação em si tem 20 anos. A gente que conhece ela há pouco tempo. A certificação digital é antiguíssima. A gente que conhece há pouco tempo. As atribuições dela estão sendo mais exigidas agora. Mas o fato é onde ela pode ser utilizada, então, que ampliou. Entendi. A utilização dela. Porque assim, eu vou te dar um exemplo. Tu me envia um contrato. Eu não preciso mais imprimir ele, assinar, ir no cartório, reconhecer firma e te devolver. Eu posso simplesmente assinar ele com um certificado digital e te devolver. Ele tem validade jurídica. E a tua empresa ela serve como, por exemplo, tem empresas no mercado de assinatura digital, serve para isso também? Serve para isso também. A gente tem esse sistema de assinaturas também. Se tu faz certificado digital comigo e tu quer... Vou te dar um exemplo. Tu é uma empresa
e tu vende, sei lá, placa solar e tem 8 pessoas que precisam assinar esse contrato. Isso. Tu vai fazer o teu contrato, botar dentro do sistema, botar o e-mail das pessoas que precisam assinar, o sistema vai enviar para elas, elas vão entrar lá, vão assinar com o certificado digital delas e ele devolve automaticamente para todo mundo assinar. E isso está dentro da tua empresa de certificação digital, Isso, é o mesmo guarda-chuva. é. E a empresa do software? É software de quê? Atende tudo. O meu foco principal, como a nossa região é voltada a facções, malharias, é malharias pequenas. Olha só que interessante. Malharias pequenas. Por quê? A malharia grande, ela quer fazer o controle de tudo, de quanto ela gasta de linha, de quanto ela paga de energia, enfim, de tudo. E a malharia pequena, ela só precisa emitir a nota fiscal. Então, eu tenho um sistema, um emissor de documentos fiscais que emite nota fiscal. Então, é um sistema simples, que roda até no celular, no navegador do celular, e eu foco em malharias pequenas. Porque, não que elas não devam fazer o controle, mas elas não têm o costume de fazer. Então, eu foco em empresas pequenas. Só que eu tenho um leque de software que eu atendo qualquer segmento. E tenho uma empresa aqui de Birama que eu atendo com oficina mecânica. Tem uma empresa aqui de Birama que tem oficina de máquina e costura. Na empresa de Getúlio tem uma loja de esportes. Então, a gama é variada. Você tem várias atender todo mundo. Consegue atender. Todo mundo. Mas o teu posicionamento, o teu foco maior está nas facções pequenas. Muito bom, bacana. Pequena. Se tivesse alguém, um mentor, né, não sei se você tem algum mentor hoje, mas se tivesse um mentor lá no início da tua jornada, que dica que tu gostaria de ter recebido que tu só aprendeu depois caminhando, assim? Que insight que, cara, se tivesse um mentor, que você pode estar sendo esse mentor agora para alguém, né? Que dica que tu gostaria de ter recebido no início da tua jornada que para ti depois fez sentido? Tem algo nesse sentido, assim, cara, isso que foi um aprendizado importante? Talvez eu queria ter recebido a dica de controlar todo o dinheiro. Tipo, de fazer planilha, porque no começo de tudo eu era aquele maluco. Vai fazendo, vai fazendo. E vai lá. Da gestão financeira do negócio. Da gestão financeira do negócio. Entendi. Eu queria ter tido essa dica e ter aprendido com alguém essa dica no começo. Fazer a gestão. A gestão financeira do negócio. Começou pequeno, mas começa fazendo certo. Faça a gestão desde o começo. Maravilha. Porque é mais fácil tu começar fazendo a gestão do que lá no meio começar a fazer. Porque até tu colocar em sistema, planilhar tudo, é muito mais trabalhoso do que tu começar. E de novo, né? Às vezes a pessoa pode estar falando assim, mas eu não tenho como, não sei como fazer. Procura quem? Tem software para isso, tem consultor para isso. Tem BPO que faz isso. Exatamente. Começa a pedir ajuda, né? Ajuda. Para de ser um empreendedor solitário, porque esse é vai ser uma baita perda de energia também. A pessoa querer... Ela não vai saber tudo. Se for, eu sou bom de execução, sou bom de venda, mas a parte financeira precisa ter um sistema, precisa ter um software, alguém que implemente, alguém que consiga, entenda. Muito bom. Então, Daniel, reta final aqui. Recado que tu gostaria de deixar, compartilhar dessa tua jornada, dessa tua história de vida, de empreendedorismo, para quem está nos vendo aí. O que tu poderia deixar de recado no final? Uma frase curta e assertiva. Se está com medo, vai com medo mesmo. Que é o que eu sempre faço. Eu tenho, que nem eu te disse, minhas decisões são muito impulsivas. Não quer dizer que eu não tenha medo por trás delas, porque a gente tem um risco, né? Tudo que a gente faz, a gente corre um risco de... E mesmo com medo, eu vou lá e faço tudo. Por bom, por mal, a gente tem que ir fazer com medo mesmo, porque a gente nunca sabe se vai dar certo. O medo é um indicador que, assim, você pode estar indo no caminho certo. Você está com frio na barriga, você está com medo. E tem os dois medos, né? O medo fisiológico, é natural, você não vai atravessar a rua sem olhar para o lado, né? Esse é um medo natural, é o medo da morte, é o medo de, cara, é um instinto de sobrevivência, né? Você tem esse medo. Mas o medo psicológico, o medo mental, né? É aquele que, cara, eu tô com vontade de fazer um negócio, mas será que vai dar certo? Será que... Fica prendendo a pessoa fica sentada no sofá lá e não faz, porque, e se fica com o si, né? O si. E essa foi uma da questão do restaurante. A gente decidiu abrir logo, porque se tu fica pensando, e se ia estar em fevereiro e ainda não tinha sido papel, entendeu? Olha que legal, né? Começa a racionalizar demais, perde o impulso, mas que é o impulso que te coloca em movimento, aí você começa a pensar, pode perceber, isso é um padrão muito comum. Toda vez que você quer fazer algo, que é algo grandioso, que te desafia, que te tire daquela zona de conforto, vai vir uma vozinha na sua cabeça. Né? E se começa a vir o medo, que você falou agora. Então, essa é a hora de dizer para essa voz assim, cala a boca e eu vou fazer. E não demora para agir, porque senão você vai dar muita voz para esse medo. Porque o nosso cérebro tem um viés negativo
cognitivo negativo natural, né? Tudo que é ruim chama atenção. A gente foi doutrinado para ser funcionário e ficar no mesmo, né? Para ser o, entre aspas, o medíocre, né? Exatamente. Então, é natural, totalmente natural que a gente tenha esse medo. E que nem eu venho de uma linhagem que ninguém empreendeu. Então, é totalmente natural que a gente tenha esse medo, sabe? Então, vai com ele mesmo. Você falou uma coisa agora que é bem isso mesmo. O padrão mental, né, toda a infância, da maioria dos adultos hoje, das crianças, ainda é assim, infelizmente, nas escolas públicas ainda é muito assim. É o padrão para você não pensar, para você não desafiar o sistema. A gente não tem empreendedorismo, a gente não tem educação financeira, então por isso que nosso país é o que é. Por isso que a gente fala assim que o Brasil é para os fortes, é para empreender para os fortes, porque todo o contexto social orquestrado foi para o contrário disso, né? Então quem empreende, quem está com essa vontade de empreender, parabéns, porque você já é um campeão, você já é, né, um campeão que eu falo assim, venceu tudo aquilo que era improvável, né? Então você já é um baita campeão aí, com certeza vai inspirou tua família, né? Muitas pessoas da tua família, e vai continuar inspirando também. Então, Daniel, quero te agradecer pela eu sei que a tua agenda, né, é corrida, como você falou, vários negócios, mas abrir esse tempinho, conversar com a gente aqui, tenho certeza que esse modelo mental, a forma de pensar, a forma de tomar decisão, a tua história, ela vai ser inspiração para muitos empreendedores também, ou futuros empreendedores, e apesar do medo, como é que é? Se está com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Show de bola. Tiago, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui. Como eu te disse no começo, a gente não se vê com conteúdo para entregar para alguém, a gente nunca acha que vai inspirar alguém. Eu espero ter inspirado alguém, inspirar alguém a talvez perder o medo e sair, tirar o negocinho dele do papel, sabe? Porque tem muita gente que tem muita capacidade, só que tem muito medo. Se escondem atrás do medo, sabe? Então eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui novamente e desejar muito sucesso ao teu podcast. Eu sou um consumidor nato de podcasts. Eu vou para academia, eu fone de ouvido ouvindo podcast. Então é um conteúdo que eu consumo. Eu não conhecia teu podcast antes do convite. Estou assistindo todos os vídeos lá no YouTube já. Muito bom. E estou achando muito legal. Parabéns. Esse vai ser o 7º episódio aí pro ar. Então, a gente está no início aqui e a história é justamente essa. O objetivo é trazer empreendedores da nossa região, aqui do sul do Brasil, que são empreendedores que eu falo assim, da vida real, no sentido, cara, a tua história ela vai conectar com muitas outras histórias. Tem muito empreendedor nessa fase, nesse nível que nós estamos e que está passando por desafios assim, que precisa somente de uma inspiração. Com certeza que você vai ser aqui inspiração também e que está precisando dessa conexão. Cara, de olhar assim, sem medo, de execução, eu vou ter que arregaçar as mangas, você falou, né? Pintei as mesas do restaurante. Cara, é isso aí. É isso aí, né? Trabalhar, né? Não é aquela coisa gigantesca que a gente está acostumado a ver, ela vai acontecer, ela pode acontecer na vida de qualquer empreendedor, mas para chegar lá, todo mundo teve que ralar muito para chegar nesse nível de só estou no estratégico agora, né? Tá grande o meu negócio, mas a gente só está vendo o final da história, né? É aquela história, a pessoa só vê as Heineken que eu tomo, né? Não vê os tomos que eu levo. Exatamente. Como é que quem está nos assistindo aqui pode almoçar no quintal dos vizinhos? Fala um pouquinho das redes sociais aí. Como é que nós te encontramos? Minha rede social é @DanielSenen, com 2 L's e o Senen com H. O restaurante é @Vem pro Quintal. Vem pro Quintal. Vem pro Quintal. Alto Vale é @Alto Vale Tecnologia e a loja de celulares é @YesMart Loja. YesMart Loja. Quem quer almoçar no quintal, entre em contato conosco, faça sua reserva, porque graças a Deus todo domingo lota e é um tempero sem igual, tá? Eu comendo às 3 horas da tarde, só o resto já é bom, imagina pra quem come fresquinho, né? Faz a reserva que já tá disputado o negócio lá. Muito bom, Daniel. Obrigado de coração mesmo. Imagina, tá? Parabéns pela história, sucesso cada vez mais. E quem está nos vendo, né, acessa o nosso canal no YouTube, Prosperadamente, nossa rede social também, eu sou o Thiago Caetano, para conferir os conteúdos dos nossos outros episódios também, para conferir todo esse episódio aqui na íntegra também. Então, Daniel, obrigado. Valeu, Thiago. Obrigadão, até mais. Tamo junto.